Voltamos do nosso intervalo e agora eu estou aqui com a Paula Casemiro. Tudo bem, Paula? Boa noite. Tudo bem, Gabi? Boa noite. Seja muito bem-vinda ao programa Você, o Consumidor. Muito obrigada. A Paula Casemiro, ela é empresária, né? Está ali como proprietária de um negócio que se chama Fazendinha. E eu gostaria que você começasse conversando um pouco, contando um pouco para nós sobre a sua trajetória de vida. Eu sou geóloga de formação pela Universidade de Brasília e trabalhava com a minha mãe na fazendinha despretensiosamente desde 2015, mais ou menos. E aí, depois que terminei a faculdade, eu acabei trabalhando mais na fazendinha e me encontrei nessa área, não na minha área de formação. Aí estou mais à frente desde 2018. Aí eu divido as atribuições, tudo com a minha mãe. Que bacana! E assim, você acredita que a sua formação como geóloga contribui de alguma forma lá com o seu trabalho na fazendinha? Mesmo você não atuando? Sim, com certeza. A parte ambiental é muito importante para a gente acaba estudando um pouco dessa parte na faculdade de geologia. O que eu acredito que dá para trazer mais para o convívio com as crianças é ensinar um pouco sobre isso, sobre o ciclo das rochas. A gente já teve alguns momentos que a gente conseguiu trabalhar isso durante a colônia de férias. Eu tenho algumas coleções de amostras que eu fui coletando ao longo do curso. Então, quando as crianças se interessam, eu mostro, explico um pouquinho e elas podem começar a entender um pouco do nosso planeta também, da formação dele, de como as coisas estão hoje em dia, como elas eram antes, porque tudo isso a gente aprende. Que legal, muito interessante passar esse conhecimento para os pequeninos. Bom, Paula, você acredita que a fazendinha ela representa um estilo diferente de negócio? Porque não é focado exatamente apenas, né? Ela tem uma junção aí do ecológico, do empresarial. Como que você observa esse tipo de negócio? Hoje em dia eu acredito que é uma junção de um amor muito grande que surgiu da ideia dos meus pais e um cuidado que a nossa família sempre teve, minha mãe sempre teve, com crianças, com tudo. Então eu acredito que a gente conseguiu juntar tudo isso e ter um negócio humanizado, que se preocupa não só, obviamente, em ser sustentável financeiramente, tudo, porque a gente vive disso, mas de trazer o amor que a gente recebeu passar para as outras pessoas, o amor em cada símbolo, cada gesto. Então, cada cantinho foi pensado para isso. E, além disso, trazer a parte da preservação ambiental, que o nosso lema, né, que a gente é um refúgio dentro da cidade. Então, no meio de todas aquelas construções da Vicente Pires, do asfalto, de tudo, você tem um lugar cercado por árvores, mangueiras, criação de abelhas sem ferrão, que são espécies que precisam ser preservadas para a gente continuar tendo o planeta Terra ao longo dos próximos anos. Que é importante pensar sobre isso, não só a nível de Distrito Federal ou de Brasil, mas do mundo inteiro. É importante essa preocupação com o meio ambiente. E eu imagino, Paula, que um local como a Fazendinha, que tem animais, funcionários, parte de alimentação e tantas outras questões, vocês têm todo um cuidado ali com a fazendinha, como manusear os alimentos, os animais, estoque, fornecedor. Como que é essa questão na fazendinha, essa questão mais burocrática, assim, como vocês lidam com isso? É uma rotina corrida, né? A gente fala que sempre tem trabalho todos os dias, toda hora, nunca para. Mas hoje em dia a gente divide um pouco, eu cuido mais da parte de internet, Instagram, contato com os clientes, WhatsApp, e minha mãe cuida da parte operacional, de fazer compras, ver o que precisa do estoque, tudo isso. Mas além disso, a gente tem um time enorme, que é maravilhoso, que também são nossa família, que fazem as visitações, que guiam os passeios. Tem o pessoal da cozinha, que faz tudo com muito cuidado, muito amor. A gente produz praticamente 100% do que a gente serve lá. Então, a gente também tem esse cuidado de trazer uma coisa caseira, né? Para as pessoas não consumirem os industrializados. Então, a gente também se preocupa com a procedência do alimento, bons ingredientes, tudo isso.
passa por esse crivo, né? Pra gente poder levar o melhor e o mais saudável também. Tanto que o nosso cardápio, ele é pensado em uma forma de trazer as comidas da fazenda e tudo, mas também não comidas muito prejudiciais, digamos assim, frituras, salgados. Então a gente também se preocupa em mostrar esse lado para as crianças, para as famílias que vão lá. De como é importante esse trabalho realmente educativo. Sim. Quantos ao todo o time, né, a equipe, é composta de quantas pessoas? Quantas pessoas estão envolvidas na fazendinha ao todo? Então, Gabi, o nosso time, ele é bem grande, assim. Temos algumas pessoas que são fixas, né? Que aí seria eu, minha mãe, meu pai, o Caio, que é o nosso coordenador. A gente tem um caseiro, que é o Adilson, que cuida de tudo da limpeza dos animais, que é uma das partes mais complexas, digamos assim. Imagina. Que é rotineiro, todos os dias, limpa tudo, alimenta todo mundo, água, ração, vê se tá todo mundo bem. A gente tem 2 veterinários que acompanham a gente periodicamente, um para os grandes animais e um para os animais silvestres. E a gente também tem todo o nosso time de monitores. Aí eles trabalham de forma... remota? Não, eles trabalham de forma pontual, quando tem os eventos. Esse time que eu falei, ele é mais fixo, tá praticamente todos os dias lá na fazendinha. Mas aí a gente tem os monitores. Ao todo dá mais ou menos umas 30 pessoas. Sim. São muitas pessoas envolvidas naquilo ali. E você observa um feedback dos pais, por exemplo, que levou seu filho lá, e aí o pai relata, olha, meu filho começou a se envolver mais, se interessar mais por essas questões naturais mesmo, animais, sobre o meio ambiente, sobre essas questões, assim, desde pequeno. Sim, a gente tem muitas crianças que nunca tiveram contatos com animais e que, às vezes, no primeiro encontro não tem uma facilidade, elas têm um pouco de medo. Então, a gente consegue ter o feedback de alguns pais que já foram mais de uma vez, já foram 2, 3, 4 vezes, da primeira vez a criança nem querer ver nenhum bichinho. Aí, na segunda, ela já está um pouquinho mais acostumada. E aí, da terceira pra frente, eles já estão beijando, abraçando, fazendo Sim, tudo. porque lá vocês têm animais, por exemplo, ovelha. Né? É um animal realmente não é comum. E é relativamente grande, né? Sim. Os pôneis. Mas, curiosamente, as crianças amam os pôneis. É um dos animais que elas mais gostam. Elas não se intimidam, assim, mais do que pelo as tamanho. ovelhas. Eu acho que os líderes são os pôneis, os coelhos e as cabras. Os coelhos também são bem legais. Sim. Bom, como você disse, é um refúgio, né, um ambiente diferente em Vicente Pires, que é muito perto, vamos dizer. Quem mora em Taguatinga está do lado. Vamos falar alguém que mora lá em Sobradinho, que é um pouco mais distante, São Sebastião. Mesmo assim, dá o quê? 20, 30 minutos no máximo, né, de distância, assim, dirigindo e tudo mais. Então, é um local perto, onde a criança pode ir, onde os pais, como eu já disse em outra ocasião, muitas pessoas não têm uma fazenda. Não tem uma fazenda, não tem um familiar que tem uma fazenda, não tem um amigo que tem uma fazenda. E como oferecer isso para o seu filho, né? Ele pode ir na fazendinha e pode realmente ter essa experiência diferenciada. É bem interessante. A gente sempre foi uma família muito receptiva, então a ideia surgiu desse desejo, né, de levar isso para outras pessoas, porque eu, meus irmãos e meus primos, a gente teve uma infância totalmente diferente. Eu nasci e cresci lá, então eu sempre morei lá. Eu só andava descalça, pé no chão, era um abrigo, inclusive, para botar o chinelo, não sei o quê, todos os dias, mas aí pegava bicho de pé, caía, tudo. Mas a gente cresceu tendo esse contato com a natureza, com o campo, então a gente teve uma infância muito saudável. E a ideia é trazer isso para as crianças de hoje em dia, né? Porque elas carecem um pouco desse contato. A gente vê que tem crianças que nunca pegaram na terra. A gente tem um projeto lá que a gente planta as mudinhas com as crianças que elas podem levar para casa, cultivar. Aí elas vão ver crescendo. Normalmente são hortaliças, então elas podem até consumir para ela entender que aquele alface que ela comprou no mercado, uma pessoa plantou, cuidou, regou, colheu e depois chegou na casa dela. Então ela mesma pode vivenciar esse processo.
muito interessante, muito mesmo. É algo diferente, de fato. Sim. Eu acho que as crianças precisam ter esse contato. Realmente a gente vive muitas vezes num ambiente muito urbano, mas o rural ele nos ensina muitas coisas, e principalmente para as crianças, porque nós já conhecemos, já sabemos, e as crianças que não sabem muitas vezes como que aquele alimento chegou, e é importante ela ter essa consciência de saber que o alimento chegou até a sua casa, só que antes disso ele passou por vários processos químicos que podem prejudicar a sua vida, que podem contrair lá na frente, lá no futuro, um câncer, alguma coisa assim, realmente muito ruim. E é importante que as crianças sejam esclarecidas sobre isso desde pequenos, para que elas possam fazer as próprias escolhas, até porque são pequenos, mas Sim. Criança tem querer, né? Geralmente. E os pais, tem muito pai que faz o que a criança quer. Não é bem assim. Tem que realmente ensinar a criança, tentar instigar esses... Não sou mãe, né? Mas eu acredito que tem que tentar instigar a criança a ter certos hábitos. Não pode deixar solto, né? A gente vê muito que o exemplo também contagia. Sim. Tem pais que são realmente mais conectados com a natureza, e você vê que os filhos também já têm essa facilidade. Então, essa parte do exemplo, eu acho que principalmente é o mais importante. É o mais importante. Bom, Paula, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria que você deixasse um recado final para quem está em casa. Gostaria de deixar um recado muito simples, das famílias se conectarem com as suas crianças, estarem juntos, passarem esse tempo de qualidade. As crianças são muito carentes desse carinho, dessa atenção, e às vezes é uns 30 minutinhos por dia, enfim, ter esse tempo de qualidade e vivenciar isso com o seu filho diretamente, né? Levar ele para passear, que seja na fazendinha, em locais que eles possam ter esse contato familiar, porque a família é a base de tudo que a gente vai viver, né? Começa na família. Então, que as famílias possam estar mais juntas, mais conectadas. E é isso que a gente quer trazer. A nossa empresa ela é familiar, então ela é de família para família, da nossa família para a família de vocês. Então, que vocês possam vivenciar isso em casa também. Paula, muito obrigada por sua presença. Obrigada a você, Gabi. Volte sempre à TV União, que é uma TV jovem de cara e de coração. Quem está em casa já sabe. Com certeza, pode chamar que eu venho. Pode vir. E agora nós chegamos ao final desse programa, mas retornamos na semana que vem com muito mais aqui na TV União, canal 11.1.